Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Patrão e nesse vídeo eu vou trabalhar um pouco mais das ideias de técnicas de vendas. Porque não adianta você falar de empreendedorismo sem falar de vendas. E esse é o foco desse canal, é trabalhar com você junto o desenvolvimento de todas as habilidades que o empreendedor precisa para poder ter bons resultados, seja ele online ou offline, beleza? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de técnica de vendas é que você precisa, antes de mais nada, saber conversar com o seu cliente. Aí quando nós falamos de conversar, nós não estamos falando de simplesmente você falar. O vendedor antigo ele tentava convencer o cliente a qualquer custo. Hoje não. Hoje você primeiro precisa entender a pessoa, precisa entender qual estágio ela está, o que ela está passando, qual é o momento dela. Por quê? Porque o foco principal é você ter o máximo de informações sobre essa pessoa para usar essas informações depois. Então você vai fazer uma espécie de consultoria, uma espécie de entrevista com esse cliente para saber se ele está apto ou não para ir para uma determinada etapa. E quando você faz essas perguntas, você domina a conversa, porque a pergunta é o que domina uma conversa. Eu vou te dar um exemplo. Qual cor você gosta? Agora, além da cor, qual carro você gosta? Ou qual local você gostaria de viajar no próximo final de semana? Agora, a última pergunta. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Percebe que em todos os momentos fui eu que te direcionei o que você ia pensar? Percebe que as perguntas é onde coloca o poder da conversa? Então é por isso que você precisa aprender a fazer as perguntas corretas. E quando nós falamos de uma conversa de vendas, você precisa sempre iniciar com perguntas abertas. Então as perguntas abertas começam quando, como, onde, porquê, qual, porque são elas que vão incentivar a pessoa a responder além do sim ou não. Então quando você faz esse tipo de pergunta, você incentiva a pessoa a falar um pouco mais, tá? E se ela respondeu de uma forma que não foi tão clara, faz uma outra pergunta. Desculpa, eu não entendi direito. O que você quis dizer com isso? Para que ela desenvolva um pouco mais o raciocínio dela, que ela fale mais sobre o que você realmente precisa ouvir. Porque o foco principal é você entender para poder orientar e ajudar ela a tomar uma boa decisão. Então você é uma pessoa que vai dar uma consultoria para ela. Então, por conta disso, você precisa entender qual é o momento dela e as perguntas vão fazer isso. Outra etapa é você ouvir atentamente. Então não adianta você imaginar que a pessoa está ali falando e você ficar pensando nas respostas que você pode dar. Não, esteja ativo ali, esteja presente, porque assim você vai conseguir pensar e raciocinar de uma maneira que seja própria para a pessoa. Se você ficar pensando numa possível resposta, ou ficar pensando no que vai ter de almoço ou de janta hoje, você não vai pegar pontos importantes daquela conversa. Então esteja presente. Não fica preocupado com o seu celular. Não fica preocupado com o que está acontecendo lá fora. Não fica preocupado com o seu chefe falando. Não, presta atenção no cliente. Dê atenção para ele, para que você consiga realmente resolver o problema que tem. Então só assim você vai conseguir convencer ele depois. Então ouça atentamente, que isso vai te dar muito resultado. Outro ponto que é muito importante é você não julgar o objetivo da pessoa, não ficar tentando dar pitaco na meta da pessoa, no que a pessoa tem para a estrutura da empresa. Isso acabou me atrapalhando muito porque eu ficava dando sugestão de negócios que eu via que não ia dar certo. Mas a pessoa, por muitas vezes, não queria a minha sugestão, ela queria seguir o que ela queria seguir. E aí qual que é o problema? O problema é que normalmente essa pessoa não fechava comigo, tá? Por quê? Porque eu tinha a intenção de ajudar, mas a pessoa não via dessa forma. Então, não julgue o objetivo da pessoa. Entenda, veja qual o momento dela, veja se ela tem realmente conhecimento aprofundado sobre o negócio. E aí sim, junto com ela, você ajuda ela a tomar uma decisão. Mas não julgue ela. Não faça com que a sua opinião seja mais interessante do que o objetivo daquela pessoa. Por isso, é muito bom você respeitar a pessoa na forma como ela posiciona e a forma como ela deseja que o seu trabalho seja executado. Porque tudo isso é importante. Lógico que você não vai fazer algo surreal só para ser super respeitoso e tirar todas as regras de trabalho que você faz. Isso não vem ao caso, isso nem é lógico, isso nem é o correto de se fazer. Mas tudo que for dentro das possibilidades, tenta ali orientar o cliente se ele achar que é interessante ter alguém orientando, né? Veja como que você pode falar de uma forma que não seja tão agressiva, ou entenda qual é o momento dele, qual é a visão dele, para que você possa sempre ser presente e principalmente convincente para poder fechar o negócio. Quarto ponto que é muito importante, que é você precisa entender o que você oferece. Não tem como você vender sem entender. Então, muitas vezes, a empresa não vai ter condições de te dar todo o treinamento possível, né? Ou que você tenha todo o conhecimento em curto prazo. Então, ou seja,
leva isso para casa, estuda, porque afinal é o seu resultado. Ah, eu só vou fazer no meu horário de trabalho. Tá bom, então você não vai ter um resultado tão efetivo, porque se você estudar fora do seu horário de trabalho, você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais tempo para poder entender como que funciona. Então, entenda o que você oferece, entenda até as ramificações, como é aplicado aquele produto, aquele serviço, qual resultado a pessoa vai ter, para que você consiga falar isso na hora de uma reunião. Tá? Então, entender sobre o produto profundamente vai tornar o seu resultado ainda maior. E entendendo o seu produto, né, o que você oferece, você vai para a quinta etapa, que é falar com segurança. Então, treina a sua apresentação. Pega ali um PDF ou pega ali uma pessoa que você conhece e faz o treinamento. Ou seja, oferece para essa pessoa, tenta despertar o interesse dela, tenta fazer todos esses processos com alguém justamente para você ver se funciona, tá? Essas técnicas que você está utilizando. Óbvio que a pessoa não vai comprar, não sei, né, se ela vai comprar, ela pode querer comprar, mas como você está treinando, ela pode não estar interessada de verdade, mas ela vai ouvir, ela vai te dar a chance de treinar. Então, sempre faça esse teste com alguém, porque isso vai ajudar muito você a treinar e ter novas habilidades, porque quando você treina, na hora que você vai executar com maestria, tá bom? Então, faça isso, repita, execute, para que você sempre tenha ali em mente o que você vai falar e principalmente esteja tudo na ponta da língua para você ter segurança na hora de vender, beleza? Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Eu sei que são dicas mais básicas, mais rápidas, mas o foco aqui é poder contribuir com você para que você se torne um grande vendedor online, offline e consiga ter bons resultados. Beleza? Eu vou deixar alguns cursos aqui que eu acredito que sejam interessantes para apoiar você na parte de vendas e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!